Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai desvendar os juizados especiais no Brasil. Temos aqui um documento, bem completo sobre o assunto, tipo um guia atualizado de como eles funcionam. Isso aí. A nossa missão aqui é entender o que são, por que existem, sabe? E qual a lógica por trás desse sistema que muita gente vê como uma porta mais rápida, mais simples para a justiça. Exato. Será que é isso mesmo? Quais são as particularidades, as vantagens, talvez as limitações? Vamos tentar destrinchar os pontos essenciais desse modelo que busca acelerar a solução de conflitos e alcançar aqueles casos que talvez nem chegassem na justiça comum, né? A tal da litigiosidade contida. Perfeito. E a origem disso tudo, ela está lá na Constituição Federal, a de 88. O artigo 98 já falava, da criação desses juizados pela União, pelos estados, Distrito Federal, e com foco bem claro. Qual seria? Resolver causas cíveis mais simples e também infrações penais de menor potencial ofensivo. E de um jeito mais ágil, privilegiando a oralidade, a conciliação. Entendi. E essa ideia da Constituição ela acabou virando lei. São 3 leis principais que a gente vai comentar mais. A Lei 9.099, de 95, que é dos juizados estaduais, cíveis e criminais. A mais famosa, talvez. Provavelmente. Depois veio a Lei 10.259, de 2001, para os federais, JEFs, e a Lei 12.153, de 2009, que criou os juizados especiais da Fazenda Pública. Esses lidam com causas contra estados, municípios. Ah, sim. E é interessante pensar nisso como parte de um movimento maior, né? Lembro de ter lido sobre a tal terceira onda de acesso à justiça. Exatamente, essa é a ideia. A proposta era justamente essa: simplificar, criar alternativas, tornar a justiça menos formal, mais acessível mesmo. Os juizados são um exemplo claro disso, né? Sem dúvida. Um filho direto dessa mentalidade. Ok, então vamos começar pelos pilares. O que faz os juizados serem, assim, diferentes? Quais são os princípios que guiam esse sistema? A Lei 9099 lista uns que valem para todos, né? Oralidade, simplicidade. Isso. Oralidade, simplicidade ou informalidade, economia processual, celeridade e conciliação. Parece uma receita para agilidade mesmo. Com certeza. E esses princípios, eles não são só palavras no papel, sabe? Eles realmente moldam como tudo funciona lá dentro. A oralidade, por exemplo, significa que a palavra falada tem um peso grande. Como assim? Muitos atos são feitos verbalmente, na audiência mesmo. E só o que é essencial vai para o registro escrito. O resto pode ser gravado. Isso torna tudo mais direto, mais vivo, digamos. Entendi. Menos papelada, mais conversa. Exato. E a simplicidade, ou informalidade, busca tirar o excesso de formalismo, de burocracia. O exemplo mais claro que você já deve ter ouvido é poder entrar com uma ação no juizado civil estadual sem precisar de advogado, se a causa for de até 20 salários mínimos. Sim, isso é bem conhecido. Facilita o acesso. Muito. E outra coisa nessa linha da simplicidade é a questão da perícia. Perícia judicial costuma ser demorada, cara. E não combina muito com a ideia de rapidez do juizado. Verdade. Então, a lei permite uma saída mais simples. O juiz pode, chamar um técnico da confiança dele para dar um parecer, esclarecer um ponto técnico, sem toda aquela formalidade de uma perícia tradicional. É o que o pessoal chama de perícia informal. Ah, interessante. Uma solução mais prática para o contexto deles. Faz sentido, se a ideia é simplificar, não dá para exigir procedimentos super complexos. E a economia processual e a celeridade, como elas aparecem? Bom, a economia processual é basicamente fazer mais com menos. Tentar chegar ao resultado com o mínimo de atos processuais, o mínimo de tempo e, claro, o mínimo de custo possível. Eficiência. Isso. E a celeridade. Bom, essa talvez seja a marca registrada, A busca pela rapidez. Isso é levado tão a sério que, por exemplo, mesmo quando o processo é contra o governo, lá nos juizados da Fazenda Pública, Sei. ele não tem aqueles prazos em dobro que a Fazenda Pública geralmente tem na justiça comum. A agilidade ali é para todo mundo. É por isso também que não cabe a tal da reconvenção. Reconvenção. O que é isso mesmo? É quando o réu, além de se defender, faz um pedido contra o autor dentro do mesmo processo. É uma ação dentro da ação, basicamente.
Nos juizados, isso não pode. O que pode é o pedido contraposto, que é mais simples, tem que ter ligação direta com os fatos que o autor alegou. Menos complexidade, mais velocidade. Entende? Entendi. É um contra-ataque mais direto, digamos. E a conciliação, você mencionou antes, parece ser a estrela principal. Ah, com certeza. A conciliação é o objetivo número 1. O sistema todo é desenhado para incentivar o acordo entre as partes. É buscado o tempo todo. Desde o início. Sim, desde o início. E a lei até se modernizou recentemente, né? Passou a permitir expressamente que a tentativa de conciliação seja feita por videoconferência, por meios digitais. Isso foi crucial ainda mais nos últimos tempos. O foco é sempre tentar resolver o conflito de forma amigável, consensual, se for possível. Entendido. Esses princípios realmente dão um tom, né? Definem o espírito da coisa. Agora, você falou dos tipos, estaduais, federais e da fazenda pública. Como é que a gente sabe para qual deles vai um caso? O que define a competência de cada um? Basicamente, são 3 critérios que definem para onde vai o processo: o valor da causa, a matéria, ou seja, o assunto que está sendo discutido, e as pessoas envolvidas, quem processa e quem é processado. Ok, vamos por partes. O valor da causa. Certo. Pelo valor, nos juizados especiais cíveis estaduais, os JECs, o teto geral é de 40 salários mínimos. 40. Isso. Já nos juizados especiais federais, os JEFs, e nos da Fazenda Pública, os GFIPs, o limite é maior, 60 salários mínimos. 60. Ok. E tem um detalhe importante aqui. Se a causa vale, sei lá, 65 salários mínimos, a pessoa pode abrir mão desses 5 excedentes só para poder usar o juizado federal, por exemplo. Ela renuncia ao que passar do teto. Isso é bem comum, especialmente no federal. O STJ até já pacificou isso. Ah, interessante. Uma forma de se encaixar na regra. E quanto ao assunto, à matéria, qualquer coisa abaixo desse valor pode ir para os juizados ou tem restrição? Não, não é qualquer coisa. As leis fazem uma triagem, excluem algumas matérias que são consideradas mais complexas ou que já têm um caminho próprio na justiça. Tipo o quê, por exemplo, nos estaduais? Nos JECs estaduais, ficam de fora, por exemplo, causas de família, sabe? Alimentos, divórcio. Também não entram falências, questões fiscais, de impostos, acidentes de trabalho e também ações que envolvam o Estado ou a União, porque essas iriam para o GEF ou GF, né? Entendi. A ideia é manter o foco ali em disputas mais do dia a dia, coisas mais comuns e menos complexas. Cobrança de dívida pequena, problema com produto ou serviço, briga de vizinho, alguns tipos de despejo para uso próprio, essas coisas. E nos federais e da fazenda pública, a lógica é parecida? Também tem exclusões? Sim, mesma lógica. Também se excluem ações mais complexas. Por exemplo, mandado de segurança não pode. Desapropriação, ação de improbidade administrativa, execução fiscal. Também não entram discussões sobre bens imóveis públicos ou anulação de demissão de servidor público, entre outras. Então, o que sobra para eles? Ficou foco em causas contra a União e seus órgãos, no caso do GEF, ou contra estados e municípios e seus órgãos, no GFP, desde que o valor esteja no limite dos 60 salários mínimos e a matéria seja mais simples. Por exemplo, pedir um benefício previdenciário de menor valor que foi negado, cobrar uma indenização por dano causado pelo poder público, coisas assim. Certo. E o terceiro critério? As pessoas. Quem pode usar os juizados? Qualquer um pode ser autor e qualquer um pode ser réu, maiores de idade e capazes. Também podem as microempresas, ME, as empresas de pequeno porte, EPP, e algumas ONGs, as OCIPs, e sociedades de crédito ao microempreendedor. E quem não pode ser parte ali? Não podem ser parte nem autor nem réu. O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas da União, massa falida, insolvente civil. Esses ficam de fora do joque estadual. Mas uma empresa privada, normal, uma grande empresa, pode ser ré no joque? Pode sim. Uma empresa grande, uma sociedade de economia mista, podem ser rés no joque estadual sem problema. Entendi. E nos GEFs e GEFPs, quem pode ser autor e réu? Nos federais e da Fazenda Pública, podem ser autores as pessoas físicas, inclusive incapazes, aqui pode, com representação, as microempresas e as EPPs. Ah, então incapaz pode ir no federal, mas não no estadual.
Exato, essa é uma diferença. E os réus, claro, são os entes públicos. No GF, a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais. No GFP, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios e também suas autarquias, fundações e empresas públicas. Certo. Mas aqui tem um ponto que você mencionou de passagem antes e que me parece crucial e talvez meio confuso para quem ouve. Ir para o juizado é sempre uma escolha da pessoa ou tem caso que é obrigatório ir para lá? Ótima pergunta, porque essa é uma diferença fundamental e que gera muita dúvida. Nos juizados estaduais cíveis, os JECs, a escolha é do autor. Mesmo que o caso se encaixe direitinho? Valor, matéria, pessoas? Exatamente. Mesmo que se encaixe perfeitamente nos critérios do JEF, a pessoa pode, se quiser, escolher levar o caso para a justiça comum tradicional. É uma opção, uma faculdade dela. O STJ, inclusive, já bateu o martelo sobre isso. Ah, então a pessoa pode pensar: meu caso até caberia no juizado, mas eu prefiro a justiça comum porque talvez eu precise de uma perícia mais complexa, por exemplo. Exatamente esse é o raciocínio. Ou talvez ela queira um tipo de recurso que não existe no juizado. Ela pode ponderar e escolher. Mas nos juizados especiais federais, JEFs, e nos da Fazenda Pública, GFPs, a regra é bem diferente. Se a causa se encaixa nos critérios deles, valor até 60 salários, matéria permitida, pessoas corretas, e existe um juizado especial federal ou da Fazenda Pública instalado naquela comarca, naquela região, Sim, a competência é absoluta. absoluta. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é obrigatório. O processo tem que ir para o juizado especial. Não é mais uma escolha do autor. Se a causa é de competência do GF ou GFP, ela tem que tramitar lá. Ponto. Nossa, isso é uma diferença enorme. É, sim. E gera muita discussão, claro. Mas a ideia por trás disso foi forçar o uso dessa via, que é para ser mais rápida, para desafogar a Justiça Federal comum e a Justiça Estadual comum nesses casos específicos contra o poder público. Entendi a diferença, é crucial mesmo. E quem são as figuras que trabalham lá? Além do juiz de carreira ou togado, a gente ouve falar em conciliadores, juízes leigos. Quem são eles? Isso. Além do juiz togado, que é o magistrado de carreira que vai dar a sentença final, existem esses auxiliares da justiça. Temos os conciliadores, que, como o nome diz, o foco deles é exclusivamente tentar ajudar as partes a chegarem a um acordo, a uma conciliação. Eles geralmente são bacharéis em direito. Certo. E os juízes leigos? Os juízes leigos são um pouco diferentes. Eles também são auxiliares, mas precisam ser advogados, com alguma experiência. A lei fala em mais de 5 anos para o JSE estadual, mais de 2 anos para o JFP. Eles podem fazer mais coisas. Podem conduzir a audiência de instrução, ouvir testemunhas e até preparar uma minuta, uma proposta de sentença. Mas essa proposta dele já vale como decisão? Não direto. Ela precisa ser homologada, ou seja, validada, confirmada pelo juiz togado. Só aí ela passa a ter força de sentença. Entendi. E uma curiosidade, juizado federal tem juiz leigo também? Não, os JEFs não prevêem a figura do juiz leigo, só dos conciliadores. E tem outro detalhe. Quem atua como juiz leigo fica impedido de advogar nos juizados especiais enquanto estiver exercendo essa função. Para evitar conflito de interesse, né? Faz todo sentido. Ok, o cenário está montado, princípios, tipos, competência, quem atua e como a coisa funciona na prática, como é o andamento de um processo ali dentro, o dia a dia. O fluxo tenta ser o mais simples e rápido possível, né? Tudo começa com o pedido inicial, a petição, que, como a gente falou, no JEC pode até ser feita oralmente, lá na Secretaria do Juizado, e o pessoal reduz a termo, coloca no papel para você. Isso facilita muito para quem não tem advogado. Demais. Aí, esse pedido é registrado e já se marca logo uma audiência de conciliação. A lei até fala num prazo ideal de 15 dias, mas na prática nem sempre é tão rápido. Nessa audiência, o conciliador tenta o acordo. E se não tiver acordo? Se não sair, acordo. Aí o processo segue. Marca-se a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, sim, vão ser ouvidas as partes, as testemunhas, se tiver, pode ter aquele parecer do técnico que a gente comentou, e,
Em tese, o juiz já daria a sentença ali mesmo ou logo depois. Tudo concentrado. A ideia é essa. E alguns detalhes do procedimento reforçam essa simplicidade. Por exemplo, a citação do réu, para ele saber do processo, geralmente é feita pelo correio, com aviso de recebimento AR. E se não for o próprio réu que assina o AR? Olha, o entendimento que prevalece, inclusive sumulado pelo FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, é que se a carta foi entregue no endereço correto do réu, a citação é válida. Mesmo que quem assinou o AR tenha sido porteiro, um familiar. Nossa, isso agiliza, mas pode dar problema também, né? Se a pessoa não ficar sabendo. Pode. É um risco calculado em nome da celeridade. E no JEC estadual tem outra coisa. Se o réu não for encontrado de jeito nenhum para ser citado, o processo é extinto. Acaba ali. Não existe citação por edital no JEC, aquele anúncio em jornal ou no fórum, que é um procedimento mais demorado e complexo da justiça comum. Entendi. Simplifica, mas limita também. E a questão dos custos, falamos que é mais barato, né? Sim, esse é um dos grandes atrativos. Em primeira instância, ou seja, até a sentença do juiz do juizado, o acesso é gratuito. Você não paga custas processuais, nem taxas, nem despesas. E muito importante, mesmo que você perca a ação, você não paga honorários para o advogado da outra parte. Zero custo inicial. Isso é ótimo, mas e se tiver recurso? Aí a história muda. Se a pessoa que perdeu decidir recorrer para a turma recursal, aí sim, quem recorre e perde o recurso vai ter que pagar as custas do processo e também os honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora, geralmente entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa. Então o recurso já tem um custo e um risco maior. Exato. Isso desestimula recursos que talvez não tenham tanto fundamento, né? Mantém o foco na solução em primeira instância. E a questão do advogado? Recapitulando, no JEC estadual, até 20 salários mínimos não precisa. Acima disso, ou para recorrer, precisa. E nos outros? Isso no JEC estadual é essa a regra. Facultativo até 20 SM, obrigatório acima ou em recurso. Já no juizado especial federal, no JEF, a lei é diferente. O advogado é sempre facultativo. Para qualquer valor, em qualquer fase, inclusive para recorrer. A pessoa pode escolher ter ou não. Sempre facultativo no JEF. Interessante. É uma diferença bem marcante. E, só para fechar esses pontos processuais, a defesa do réu, a contestação, é apresentada na audiência de instrução. Pode ser oral ou escrita. Ele pode fazer aquele pedido contraposto que a gente falou, mas não a reconvenção. Certo. Intervenção de terceiros, tipo chamar outra pessoa para entrar no processo, denunciação da lide, chamamento ao processo, a regra geral é que não pode, para não complicar e atrasar. A exceção mais recente e importante é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir os bens dos sócios de uma empresa, que o Código de Processo Civil de 2015 diz que pode sim nos juizados. Ah, ok. Uma exceção justificada, talvez? Exato. E, por fim, a sentença. Ela tem que ser líquida, ou seja, já tem que dizer o valor certo da condenação, se houver. E ela pode ser mais simples na forma. O relatório é dispensado e a fundamentação pode até ser oral, registrada na gravação da audiência. Tudo para agilizar. Tudo parece desenhado para ser rápido e direto mesmo, mas e se alguém não concordar com essa sentença final do juiz do juizado? Não tem como recorrer para um órgão superior? Tem sim, mas, de novo, com regras próprias, bem específicas. Da sentença do juiz do juizado, cabe um recurso chamado Recurso inominado. inominado. Nome diferente. Não é apelação como na justiça comum, mas a função é parecida. Levar a decisão para ser reanalisada por um colegiado, que nos juizados são as turmas recursais. O prazo para entrar com esse recurso inominado é mais curto, 10 dias úteis. E esse prazo vale para todo mundo, viu? Inclusive para a Fazenda Pública, sem prazo em dobro. Ah, a celeridade de novo. E precisa de advogado para esse recurso? Sim, para recorrer com o inominado precisa de advogado, mesmo no JEC para causas abaixo de 20 SM ou no JEF onde ele era facultativo antes. E um ponto importante, esse recurso, em regra, não tem efeito suspensivo. O que significa isso? Significa que mesmo que a pessoa recorra, a sentença já pode começar a ser cumprida, a ser executada, a não ser que o relator do recurso na turma recursal veja um risco muito grande de dano e conceda o efeito suspensivo. Mas isso é exceção. A regra é,
Recorreu, mas a execução pode começar. Entendi. Mais um ponto para acelerar a solução do final. E aquelas decisões que o juiz toma durante o processo, antes da sentença? Tipo, negando uma prova ou dando uma liminar. Cabe algum recurso na hora? Tipo um agravo de instrumento? Recurso imediato contra essas decisões que o juiz toma no meio do caminho, as chamadas decisões interlocutórias. O agravo de instrumento, que é comum na justiça comum para isso, em regra, não existe nos juizados. Então, se o juiz toma uma decisão ali no meio que eu acho errada, eu tenho que esperar até o final? Exatamente. A ideia é, não se recorre de cada decisãozinha. Você guarda a sua insatisfação e, se perder lá no final, na sentença, aí sim, no seu recurso inominado, você vai poder questionar não só a sentença, mas também aquelas decisões interlocutórias que você achou erradas lá atrás. Elas não precluem, como a gente diz no direito, não se perde o direito de discuti-las. Entendi. Evita um monte de interrupção no processo, né? Mas também pode dar uma agonia, ter que esperar. Exato. É um trade-off. Existe alguma polêmica se caberia algum tipo de medida, talvez um mandado de segurança, contra decisões muito absurdas ou que neguem liminares urgentes. Mas a regra geral é, sem recurso imediato. Você só discute no recurso inominado. Ah, e cabem embargos de declaração, aqueles para corrigir erro material, omissão, contradição. Esses cabem tanto da sentença quanto do acórdão da turma recursal, com prazo de 5 dias. Ok. E para levar a discussão para os tribunais lá de Brasília? STJ, STF, como fica? Aqui a porta é bem mais estreita do que na justiça comum. Para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a regra é clara. Não cabe recurso especial. Não cabe de jeito nenhum? Por quê? O motivo é técnico, está na Constituição. O STJ só julga recurso especial contra decisões de tribunais de justiça dos estados ou tribunais regionais federais, TRFs. E as turmas recursais dos juizados, que são quem julgam o recurso inominado, não são consideradas nem TJ nem TRF. Então a porta do recurso especial está fechada. Peraí, mas o STJ é quem uniformiza a interpretação da lei federal no Brasil, certo? Exato. Se não dá para levar as decisões das turmas recursais para lá, como fica? Cada turma recursal pode interpretar a lei federal de um jeito diferente e isso não vira uma bagunça? Uma decisão diferente para casos iguais dependendo do estado ou da região? Exatamente esse era o grande risco. E foi preciso criar mecanismos alternativos para tentar resolver isso e garantir um mínimo de uniformidade na interpretação da lei federal dentro do sistema dos juizados. E quais foram esses mecanismos? Depende do tipo de juizado. Para os juizados especiais estaduais, como não tinha nada na lei, o próprio STJ criou e regulamentou a figura da reclamação. Não é um recurso, é uma ação específica. Ela deve ser apresentada no Tribunal de Justiça do respectivo estado. E o TJ vai analisar se a decisão da turma recursal realmente contrariou uma jurisprudência já consolidada do STJ, tipo uma súmula ou um julgamento de caso repetitivo. Ah, então é uma forma indireta de levar a questão para o guarda-chuva do STJ via TJ local. Isso. Já para os juizados especiais federais, GEFs, e os da Fazenda Pública, GFPs, as próprias leis de criação deles, Lei 10.259 e Lei 12.153, já trouxeram mecanismos próprios de uniformização. Existem os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal. Como funcionam esses? Se houver divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, ou se a decisão da turma contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STJ, cabe um pedido para uma turma regional de uniformização, TRU, ou para a turma nacional de uniformização, TNU, que fica em Brasília. E da decisão da TNU, se ainda houver divergência com a jurisprudência do STJ, aí sim cabe um incidente de uniformização direto para o STJ. Ah, então no federal e fazenda pública tem um caminho mais estruturado para chegar no STJ, mas não é o recurso especial. Exatamente, é um caminho próprio. Por isso, inclusive, o STJ entende que não cabe aquela reclamação que vale para os estaduais nos GEFs e JFPs, porque eles já têm o caminho deles via TNU. Entendi as alternativas. E o recurso extraordinário para o STJ? Para discutir questão constitucional. Esse cabe? Sim, esse cabe. Se a decisão da turma recursal contrariar a Constituição Federal, a porta do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal está aberta.
Isso já é pacífico. Tem até súmula do STF sobre isso, a 640. Ok, então para a questão constitucional, o caminho para o STF existe. E aquela ação para tentar anular uma decisão que já virou definitiva, que já transitou em julgado, a ação rescisória, cabe nos juizados? Essa não. A Lei dos Juizados, artigo 59 da Lei 9.099, proíbe expressamente a ação rescisória. Mais um ponto que reforça a ideia de celeridade e de definitividade das decisões nesse sistema. Uma vez que a decisão da turma recursal transita em julgado, em regra, acabou. Não dá para tentar rescindir, anular depois. Entendi as limitações nos recursos. É um sistema bem mais fechado nesse aspecto. E depois que a decisão é final, transitou em julgado, como funciona para fazer cumprir? A execução da sentença. Geralmente, a execução ou o cumprimento da sentença acontece no próprio juizado onde o processo começou. Se for uma obrigação de pagar uma quantia certa, segue-se um rito que também busca ser mais simples, previsto no artigo 52 da Lei 9.099. E quando o devedor é o governo, a fazenda pública, como funciona o pagamento? Aí tem uma regra especial e bem vantajosa para quem ganha a causa. Se o valor da condenação contra a União, Estado ou município for considerado de pequeno valor, o pagamento não vai para aquele sistema demorado dos precatórios. Ah, sim, o famoso precatório. E qual é o limite do pequeno valor? Nos juizados federais contra a União, o limite é de 60 salários mínimos. Nos juizados da Fazenda Pública contra estados e municípios, a lei federal deu um padrão: 40 salários mínimos para estados e DF e 30 salários mínimos para municípios. Mas os estados e municípios podem ter leis próprias definindo um valor diferente, geralmente para baixo. Se não tiver lei local, vale esse padrão de 40 e 30. E se o valor estiver dentro desse limite de pequeno valor, como é feito o pagamento? É feito por meio de uma requisição de pequeno valor, a famosa RPV. É uma ordem de pagamento muito mais rápida que o precatório. A Constituição manda pagar em até 60 dias após a expedição. Na prática, costuma ser bem mais ágil que esperar anos na fila do precatório. Nossa, isso é uma vantagem enorme para quem processa o governo por valores menores. Sem dúvida. É um grande incentivo para usar os GEFs e GFPs. Mas atenção, se o valor da condenação for maior que o limite da RPV, aí não tem jeito, vai para o regime normal de precatório. E é proibido fatiar a dívida, tipo, receber uma parte por RPV e o resto por precatório. Ou é tudo RPV, se couber no limite, ou é tudo precatório. A única opção é a pessoa renunciar ao valor que excede o teto da RPV para poder receber mais rápido. Entendi. É tudo ou nada, ou renuncia. Exato. E um último ponto sobre execução que o STJ definiu recentemente é importante. Sabe aquelas ações coletivas que beneficiam muita gente, julgadas na justiça comum? Sei, tipo de associações, sindicatos. Isso. Se uma pessoa tem direito a receber um valor individual baseado numa dessas sentenças coletivas da justiça comum, ela não pode pegar esse direito e executar, cobrar, lá no juizado especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor individual dela seja baixo, dentro do limite da RPV. Ah, não pode. Por quê? O STJ entendeu que a execução tem que continuar onde a ação principal ocorreu, na justiça comum. É uma forma de manter a coerência e os limites de competência de cada sistema. O título executivo nasceu na justiça comum, a execução individual tem que ser lá também. Uau, bastante informação, muitos detalhes, mas acho que conseguimos ter uma visão bem clara agora do que são e como funcionam os juizados especiais. Recapitulando bem rápido, eles são tipo uma via expressa da justiça, né? Criados para serem mais rápidos, mais simples, mais baratos, Isso. focando em causas de menor valor ou menor complexidade. E tudo neles é moldado por aqueles princípios que a gente falou: oralidade, informalidade, celeridade, conciliação. A gente viu que tem tipos diferentes, estadual, JIC, federal, JF, Fazenda Pública, JFP, cada um com suas regras de quem pode usar para que tipo de assunto, e aquela diferença crucial. No estadual, a escolha é do autor, mas no federal e Fazenda Pública, se couber, é obrigatório ir para o juizado. Competência absoluta, né? Exatamente. E por fim, o sistema de recursos, que é bem mais restrito. Sem acesso direto ao STJ via recurso especial, o que levanta aquelas questões sobre uniformidade das decisões pelo país. Perfeito. E essa recapitulação nos leva direto a uma reflexão final,
que meio que permeou toda a nossa conversa hoje, né? Esse modelo dos juizados, ele aposta tudo na eficiência, na simplicidade, na rapidez. É inegável o benefício disso para desafogar a justiça e dar acesso a muita gente. Sim, o volume de processos neles é gigantesco. Exato. Mas, para alcançar essa eficiência, ele faz escolhas. Ele abre mão de certas garantias ou complexidades que existem no processo comum. Ele restringe recursos, limita a possibilidade de provas mais complexas como perícias formais, veda a intervenção de terceiros na maioria dos casos, proíbe a ação rescisória. São concessões em nome da velocidade. São. E a grande questão que fica, e que não tem resposta fácil, é: qual o ponto de equilíbrio ideal? Onde é que a busca pela celeridade, tão necessária, começa a, talvez, arriscar qualidade da análise jurídica em alguns casos, ou a gerar decisões diferentes para situações muito parecidas em lugares distintos do país, comprometendo a isonomia, a segurança jurídica? É um dilema. É um dilema. Os mecanismos que a gente comentou, a reclamação para os estaduais, os pedidos de uniformização para os federais, e fazenda pública, eles tentam mitigar esse risco da falta de uniformidade. Mas será que são suficientes? Será que conseguem harmonizar perfeitamente a interpretação da lei federal nesse universo imenso dos juizados? Fica aí a reflexão sobre esses trade-offs, né? Entre o acesso rápido à justiça para muitos e talvez a profundidade da análise ou a uniformidade total das decisões, como a gente calibra essa balança. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa exploração de hoje. Os juizados especiais são, sem dúvida nenhuma, uma peça fundamental, importantíssima do nosso sistema de justiça, mas com essas características e desafios muito próprios. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima.